Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar você para assistir e participar da nossa live de hoje à noite. Terça-feira à noite eu tô trazendo para vocês um assunto, um conteúdo super interessante, um tema que eu acho que vai chamar sua atenção. Então hoje eu tenho como convidada a doutora Regina Silva, que é farmacêutica formada em saúde, e ela sempre traz aqui um assunto muito interessante para conversar com a gente, algo que eu acho que chama um pouco a nossa atenção. Ela também trabalha com saúde integrativa da mulher, farmacêutica, doutora em saúde, e hoje o nosso tema é o intestino como segundo cérebro. Como é importante a gente saber de como tratar bem o nosso intestino, sobre alimentação, sobre alguns procedimentos que a gente deve ter conhecimento, porque eu percebo que nos últimos tempos muitas pessoas têm tido problemas de intestino, problemas de estômago, e está cada vez mais comum esse tipo de assunto. Então, eu fiz o convite para a doutora Regina para voltar aqui no meu perfil aqui do Instagram para a gente ter essa oportunidade de ter a live de hoje. E hoje ela vai conversar sobre o intestino como segundo cérebro. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de saber para dar essa informação, não só para mim, mas para todos vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse assunto, então aproveita e faz o convite para alguém que você acha que tem interesse também de assistir aqui a nossa live. Eu estou aqui na cidade de Atlanta e gostaria de convidar as pessoas de todos os lugares para que possam entrar aqui na live e participar aqui junto conosco. Então eu já vou fazer o convite para a doutora Regina para a gente iniciar a nossa live e vai ser um assunto bem interessante. Eu tenho algumas perguntas que eu preparei aqui para fazer, para que ela possa nos responder e nos auxiliar com esse conhecimento. Então uma boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, fazendo o convite para a doutora Regina Silva. E frequentemente, né, as pessoas falam que o intestino é o segundo cérebro. Então, é um tema que traz muitas curiosidades, né? De que forma que a gente pode trabalhar isso? De que forma que a gente pode conhecer, né? Assim, como tratar. Oi, doutora, tudo bom? Tudo jóia! Um prazer estar aqui com você mais uma Ah, vez. eu fico tão feliz quando você vem aqui fazer live comigo. É um assunto tão bacana. A última que a gente fez, né, doutora, foi sobre menopausa, não foi? Foi. Foi um assunto assim muito interessante. Então, eu quero lhe agradecer aqui a sua presença mais uma vez. E assim, o intestino, né, assim, nos últimos tempos eu tenho percebido, eu mesmo passei por duas cirurgias. Então, assim, o intestino passou a ser um assunto da saúde, assim, muito Tá muito divulgado, assim, as pessoas começaram a ler muito a respeito, a perguntar muito a respeito, porque até então, eu acho que até um tá, tempo atrás a gente não falava muito muito, sobre muito difícil. essa, essa importância, né, do intestino. Então, hoje vai ser bom a gente conversar sobre isso, né, sobre esse conteúdo, porque eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas, tá? Então, seja muito bem-vinda. Aqui tá ótimo para mim, tá bom aí o som, tudo? Eu acho que dá dando para me ouvir direitinho? Acho que sim, né? Tá. Eu tô te ouvindo bem, então seja bem-vinda. Certo. Então, eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade, né, de estar aqui juntas mais uma vez para expandir um pouco dos conhecimentos para as pessoas que ainda não têm a ideia da importância do intestino para a vida do dia a dia e para o cérebro. Então, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Regina Silva, sou farmacêutica, tenho mestrado na área da saúde, como também doutorado na área da saúde, onde eu fiz uma produção de um medicamento, né, para tratar a úlcera gástrica.
E por essa razão, eu estou aqui com esse perfil no Instagram, exatamente para isso, para falar um pouco desse famoso intestino, né? E por que que ele mexe tanto com o É cérebro. verdade. Você sabe, E aí, doutora, então, né? desculpa, você sabe que eu fiquei lendo um pouquinho hoje, assim, né, antes da gente fazer a live, eu sempre leio um pouco e eu vejo como é cada vez mais importante a gente saber. Até então, né, assim, quando eu passei por 2 cirurgias em um ano no intestino, então eu percebi que realmente a gente tem que ter muita, muita, muita atenção, porque é um órgão muito delicado também, né? Porque a gente se alimenta todos os dias, né? A gente come a vida inteira, né? Então, de uma forma certa, de uma forma correta, de uma forma errada. E assim, aí vem um monte de coisas na minha cabeça, assim, as pessoas às vezes têm problemas no intestino e elas acham que são outros problemas, né? Porque Exatamente. não conhecem as causas. Então, assim, por todo o conhecimento que eu sei que você tem, que é uma estudiosa no assunto e fez seu doutorado e tudo, ajuda muitas pessoas, principalmente as mulheres, né, com o trabalho de saúde integrativa, que eu acho que é muito interessante. Então, assim, por onde que a gente pode começar, então, a desenvolver esse assunto? Certo. Eu quero trazer para vocês aqui um assunto assim novo, que está muito em alta nas redes sociais e muitas vezes, né, as pessoas têm esse sintoma e não conseguem entender o porquê que está sentindo, né? E isso me chamou muito a atenção porque eu mesma senti esse sintoma e não estava entendendo o porquê deste sintoma. É o que Exatamente. nós chamamos de névoa, né? Então, se você já viu em algumas postagens do Instagram que alguém sentiu uma névoa no cérebro, ou assim, uma falta de foco, uma mente assim como se fosse cansada, como se alguém pressionasse sua cabeça assim contra Sim, o chão, tá. tá? Então, essa névoa, né, que é um sintoma bastante comum em mulheres depois dos 50 anos e em pessoas que têm inflamação intestinal, né? E eu mesma tive esse sintoma e eu fiquei investigando a mim mesma sem saber o que era que estava acontecendo comigo. Até a gente, quando trabalha assim na área da saúde, a gente fica pensando que é logo alguma coisa ruim, porque a gente lê tanta coisa É que a gente fica verdade. pensando que é ruim. E quando eu tive esse sintoma, né, a gente fica pensando em demência, em Alzheimer, em uma infinidade de coisas. Enquanto, na verdade, o que é que acontece? Uma desordem hormonal, os hormônios eles se alteram por causa da idade, né, 50 anos a mais, ou mais, e essa famosa névoa. Você parece que está assim, esquecida, não sabe aonde é que está, dá assim, tipo uma espécie de branco, né? Você pode até estar conversando com alguém e de repente você não consegue perceber o que aquela pessoa está falando, ou então você esquece o que ia falar para alguém. Sai um pouco do foco, né? E Exatamente. para a gente continuar, também essa saúde do intestino, ela também acontece muito com os homens ou muito mais com as mulheres? Mas com as mulheres por causa da desordem hormonal, Ah, né? entendi. Por Tá. causa Até da para esclarecer, menopausa. porque a gente tem homens aqui assistindo a live, então para Aham. também se Mas informarem sobre. certo. Mas o que que acontece? Por incrível que pareça, a úlcera gástrica, que foi o trabalho do meu doutorado, ele acomete mais os homens, tá? Por quê? Porque os Ah, homens, entendi. eles não cuidam da alimentação tanto quanto a mulher. Então, seria o problema do homem? Ele não cuida da alimentação. Qual seria o problema da mulher? A desordem hormonal depois dos 50 anos. Então, são dois problemas distintos mas que ambos atacam o intestino, Entendi. ok? Aí, nesse caso, Meiro, o que é que acontece? Quando você está com essa névoa, né, mental, é preciso que você entenda, você mulher, você homem, é preciso que você entenda
que o nosso intestino tem um sistema nervoso. Aí você me pergunta assim, mas como, Regina? O nosso intestino tem cérebro, tem cabeça? Não. O nosso intestino, ele produz neurônios. Por incrível que pareça, você pode até nunca ter ouvido falar sobre isso, mas o nosso intestino, ele produz neurônios que são ligados diretamente ao nervo vago, tá? E é por essa razão e por essa alteração da serotonina, que é o hormônio do humor, é o hormônio do bem-estar, ela é produzida 90% lá no No intestino. intestino. Inclusive, eu vi, assim, lendo um pouquinho, que são 100 milhões de De neurônios. neurônios. Gente, Exatamente. é muito neurônio, né? É Muita muito coisa, né? neurônio. E Então, eles trabalham de uma forma independente, né? Controlando a exatamente. digestão, a absorção de nutrientes. Tá. Exatamente. Aí o que é que a gente vê hoje em dia, Meire? A vida do homem e a vida da mulher. Então, o homem e a mulher hoje em dia, para ter uma família ou morar com alguém, ele precisa de trabalhar, como também a mulher precisa de trabalhar. E nesse caso, os dois correm em direções opostas, ou seja, para o sustento da família. Só Entendi. que esse sustento da família, você paga um preço muito alto. Por que você paga um preço muito alto? Porque você come fora do horário, você come comidas inadequadas, você acorda no horário errado, você dorme no horário errado, ok? E isso, o seu organismo, ele vai absorvendo tudo isso, toda essa sobrecarga de estresse. E a sua serotonina, ela vai baixando, porque você aparentemente você é uma pessoa cansada, uma pessoa estressada e uma pessoa que não está satisfeita com a vida, o tipo de vida que você está vivendo, por conta da correria. Consequentemente, há um aumento do seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Do estresse. Juntando tudo isso, o estrógeno também baixa na mulher. Então, quando junta a baixa do estrógeno, a baixa da serotonina e o aumento do cortisol, que é o O do hormônio do estresse. estresse, o intestino grita, o intestino sofre. E aí ele inflama. E ele inflamando, automaticamente inflama a mente. É um processo paralelo. Então, quando você está com o intestino inflamado, desculpa, você automaticamente está com a mente inflamada. Não tem erro. E aí você me perguntaria, o que é que eu devo fazer? Isso, Né? exatamente. É uma das perguntas, assim, de que forma que a gente pode tratar isso, né? Porque eu vejo, por exemplo, inúmeras pessoas têm muitos problemas de intestino, inúmeras, assim, você começa a conversar entre amigos, e aí você vê que alguém comenta alguma coisa, e assim, de que forma que a gente pode começar assim, a trabalhar isso, né? É na alimentação, são nos nutrientes, de que forma, né? Liderar esse estresse, porque eu vejo, por exemplo, é, eu vejo assim, o estresse é uma coisa que está muito presente na vida da gente. Eu, por exemplo, antes de fazer essa live hoje, eu passei um estresse, gente. Está acontecendo aqui, né? A gente está acontecendo aqui nos Estados Unidos a World Cup, né? Assim, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Apesar do Brasil não estar jogando aqui em Atlanta, mas eu trabalho numa área que é uma área assim, muito visitada. Então, assim, o trânsito hoje estava terrível por conta dos jogos, né? As pessoas se movimentando e tal. Então, até passei uma mensagem para você, né? Eu falei, doutora, eu não sei se eu vou chegar na hora de fazer a live. Então, Aham. aquilo, assim, uma simples coisa do dia a dia da gente, tira a gente da nossa zona e aí, da nossa zona de desconforto, e aí vai para o estresse. Então, eu já fiquei estressada, né? Eu dirigindo, eu, ai meu Deus, será que eu vou conseguir chegar? Será que esse trânsito vai andar? Então, todas as pessoas, a gente tem estresse todo dia, né? Seja Todo por dia. um problema de trânsito, seja no trabalho, seja na família, algo que você vai resolver que não dá certo. Então, o estresse não adianta. Ele rodeia a gente o tempo todo.
né? Quando a gente menos espera, a gente fica estressada porque alguma coisa não deu certo. Então, como que a gente trabalha esse intestino para esse estresse não atrapalhar tanto a nossa vida e criar uma consequência maior de saúde? Pronto, você tocou no ponto essencial. O que é que acontece na verdade? Existe uma área da medicina onde os médicos atendem, onde os nutricionistas atendem, chamada de saúde integrativa de precisão. O que Certo. seria essa saúde integrativa de precisão? Hoje em dia, o médico, ele não olha, quando ele vai fazer um atendimento de um paciente, os médicos integrativos, eles não olham somente para um exame, tá? Por exemplo, se você está com a glicose alterada, aí ele já vai passar um medicamento para diabetes. Não. Hoje em dia é uma forma globalizada de Ótimo. exames, né? Certo. Então o médico hoje em dia, ele não dá um diagnóstico só por causa de um exame alterado. Ok? Certo. Então, ele faz uma anamnese. O que seria a anamnese? A anamnese seria o histórico da pessoa. A Do pessoa chega no paciente. consultório, aí começa a falar o que sente. Daí, então, o médico vai fazer o apanhado junto com o quê? Uma gama de exames. Uhum. Isso é o que nós chamamos de saúde integrativa de precisão. Ou seja, para você descobrir que alguém está com o intestino inflamado ou está com outra doença, é necessário fazer exames de imagem, exames de sangue, para saber o que realmente aquela pessoa tem. Da mesma forma, É bom né? saber, né, que existe essa forma, porque assim, antigamente, né, realmente assim, um exame ele já determinava uma medicação. Então, às Exatamente. vezes, as pessoas cometiam o erro de ir tomar aquela medicação, a medicação não resolvia, e aí acabava atrapalhando um pouquinho. Então, essa saúde integrativa, ela ajuda a fazer um histórico maior com relação a Aprofundado. isso, tá? Isso. Mais É. profundo. É. Aí o que que acontece? Existem exames que esses tipos especialistas de médicos fazem que normalmente nos consultórios nós não fazemos, Tá. tá? E aí muitas vezes você vai para um médico, um determinado tipo de médico que não é integrativo, e aí os seus exames estão todos normais, enquanto você está sentindo um monte de coisas e às vezes não resolve. Você Certo. começa a tomar medicamento, mas não resolve. Por quê? Porque o que está faltando é o detalhamento daqueles exames. Nós, farmacêuticos, nós entendemos e interpretamos os exames, e o médico é quem dá o diagnóstico. Que faz Isso, isso, né? E exatamente. aí também existem muitos casos, né, que os médicos psiquiatras também não pedem todos os tipos de exames que deveriam passar para o paciente com ansiedade, com depressão. E aí seria o quê? Um estudo mais aprofundado, porque tudo, na minha opinião, como farmacêutica, o atendimento ele tem que ser multidisciplinar. O que seria o atendimento multidisciplinar? Nutricionista, farmacêutico, médico, psiquiatra, fonoaudiólogo e assim sucessivamente. Porque Entendi. cada pessoa, né, Meire, com sua especialidade, ajuda a fechar o Isso. diagnóstico, né? E isso é muito importante para o paciente, tá? Então, uma pessoa que é atendida no SUS é diferente de uma pessoa que é atendida num consultório com um médico integrativo. Porque de certa forma, né, ele vai fazer um mapeamento, é como se fosse um histórico da vida Exatamente. da pessoa. Por exemplo, eu vejo assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Que você fez, a sua tese foi baseada em gastrite, né? Você falou gastrite, não É, foi? isso. Então, assim, eu lembro que eu passei minha vida toda tendo problema no intestino. Minha vida toda sempre tive problema no intestino. Eu até já contei para ti, né? Contei aqui numa live. Eu ia Aham. numa festa de aniversário de criança,
todo mundo comia aquela comida, ninguém ficava doente. A Meire comia, eu ficava doente no dia seguinte. Então, assim, quando eu estava me preparando para vestibular, estudando para fazer vestibular e tal, eu tive uma gastrite. Imagina, naquela época, né? Assim, um tempo atrás, né? Então, assim, a gente não tinha ideia que essa coisa do intestino ela tem relação com o cérebro, que é o que a gente está falando hoje. Então, esse Exatamente. ponto é muito importante que eu gostaria que você respondesse. Essa ligação que tem do intestino, de você estar doente do intestino, e realmente afetar o cérebro. Porque eu não entendia porque eu estava me preparando para o vestibular, querendo fazer, né, a faculdade que eu queria fazer e tal. E aí, aquele estresse todo, né, de estudar, de querer passar no vestibular, igual as minhas amiguinhas, colegas de escola, estavam passando tudo de primeira, e aquilo me causou um estresse que eu fiquei muito doente. E assim, eu passei 3 meses com problema de gastrite, tomando medicação. Nossa, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, eu acho. E eu não entendia quando o médico naquela época falava para mim que a gastrite era nervosa. Eu como? Eu não conseguia entender, sabe? Assim, então, assim, as pessoas tentavam me explicar, né, as pessoas da área de saúde, que tinha uma relação, mas só que não tinha uma prova de que realmente era verídico. Então, para mim, assim, eu passei minha vida toda tendo problema de alimentação, assim, sempre. Para chegar numa época que eu tive que fazer a cirurgia, né? Exatamente. Você está Porque, entendendo? na Então, às vezes, a verdade, pessoa, se você não tem um histórico, se o médico não acompanha teu histórico, ele não vai saber passar a medicação correta. Eu entendi o que você exatamente. quis dizer. É. Nesse caso seu, né, o que que acontece? Você estava com estresse altíssimo por conta do vestibular, né? E, consequentemente, seus hormônios estavam alterados, principalmente o cortisol, tá? Então, isso estando alterado, a serotonina também vai estar alterada, que é o hormônio do humor, tá? E o que que acontece? Vai ser uma junção de desequilíbrio hormonal que ela precisa ser tratada com o medicamento correto. Então, não somente o medicamento para úlcera gástrica iria resolver o seu problema, porque você estava com um descontrole hormonal, né? Certo. E descontrole hormonal, quem trata é quem? É o endocrinologista, né? E aí você teria, por isso que eu falo que tudo na nossa vida é com a equipe multidisciplinar. Foi exatamente para isso que os médicos fazem as residências, que fazem as especialidades, que é para tratar a doença de acordo com cada sintoma que a pessoa tem, né? Certo. Muitas vezes nós vamos para as urgências, o que que acontece? Com dores, com sintomas agudos. E aí o que que acontece? O médico que está no plantão de um pronto-socorro, geralmente ele é clínico geral. Como ele é clínico geral, ele vai ter uma visão geral Isso, daquilo que você está exatamente. sentindo. Não é isso? E aí, então, ele vai aliviar a sua dor, né? A sua dor aguda. Mas aí, consequentemente, você vai ter que passar por um outro tipo de médico para ter uma avaliação mais profunda daquilo que você está sentindo, né? Porque Certo. quando você sente uma dor, significa que algo de errado está acontecendo com o seu organismo. E aí a função do médico é qual? Descobrir aonde está a causa daquela dor, né? Certo. Não adianta, né? Muita gente sente enxaqueca direto. E aí só toma medicamento, Neosaldina, dipirona, para dores fortes. E Certo. aquilo vai mascarando, né, a Entendi. sua doença, porque na verdade a sua enxaqueca ela tem uma origem digestiva, ela pode ter uma origem na mente, ela pode ter uma origem nessas duas áreas ou outra área qualquer, pode ser até uma origem por visão, na visão, né? E aí o que que acontece? É preciso você ter um detalhamento, né? Isso é baseado, Meire, em evidências. O que seriam as evidências? Evidências
são artigos científicos publicados nas grandes revistas mundiais, onde os pesquisadores eles fazem pesquisas acerca de um determinado tipo de doença. Por exemplo, para eu fazer essa tese de doutorado, eu fiz experimentos do medicamento que eu produzi em animais, em camundongos. Então, eu apliquei esse medicamento que eu produzi no laboratório em animais para saber se os resultados iriam ser satisfatórios Eficazes. ou não. Tá. Do mesmo jeito, é quando é produzido uma vacina, é quando é produzido um medicamento. Os experimentos, eles não acontecem de uma hora para outra. Exatamente. E a liberação de cada medicamento, ela não acontece de uma hora para outra, assim como também da vacina. Né? Então, tudo requer estudo de evidências. O que seriam evidência? Aquilo que você vê, cara crachá, aquilo que você pode comprovar, aquilo que você pode dizer que 2 mais 2 serão 4 em Atlanta e no Brasil. Certo, exatamente. Uhum. É. Então Isso. é bem interessante, por exemplo, quando a gente fala que a emoção está ligada ao intestino, responde então essa questão que você acabou de falar. Uhum. E as pessoas, por exemplo, hoje, né, assim, no momento, as pessoas estão tendo muitas doenças no intestino. Você acredita que seja por conta de estresse ou uma alimentação que não é saudável? Como é que é visto dessa forma? Existe uma lista de alimentos recomendados para tratar a saúde intestinal e não afetar tanto o cérebro? Certo. Eu tenho inflamação intestinal. Então, eu posso falar como pessoa portadora da inflamação intestinal e como farmacêutica. O que Certo. acontece? Os alimentos que nós comemos hoje não são os mesmos. Isso não é frase do meu avô e nem da minha avó. Isso. Né? É uma realidade, é uma evidência. O trigo que está lá na Bíblia, que eram feitos pães que Jesus comia e distribuía nos seus milagres, não é o mesmo trigo que eu vou na padaria da minha esquina e compro para comer. Certo. Tá? Então, para você ter uma ideia, o trigo que é feito pão no Brasil é diferente do trigo que é feito pão na Itália, em Atlanta e assim sucessivamente. Então, existe um trigo especial de composição diferente que não inflama o intestino. Certo. E aí, o que acontece? Bombou no mundo inteiro pessoas que têm o quê? Alergia ao glúten, né? Que não podem comer alimentos que tenham glúten, tá? É tipo uma espécie de inflamação, tá? E o que acontece? A carne também, a origem da carne é importante para você tratar uma inflamação intestinal. Você não pode comprar uma carne, quer seja frango, peixe ou carne de gado, qualquer tipo assim, na esquina da sua casa, sem ter um selo de qualidade, sem ter passado por um registro de qualidade. Do mesmo jeito é um medicamento, tá? Quando o médico passa um medicamento para você, o que é que você faz? Você sempre procura o medicamento mais barato, não é verdade? Ou até nem mesmo sempre... aquele que chama, né? O médico passa um e você vai e compra. Como é que tem aquela palavrinha que é um alternativo? É o genérico. O genérico, né? Isso. Que é o alternativo. Isso. Aí o que acontece? O medicamento, todo medicamento, quando eu fui produzir o medicamento para úlcera gástrica, ele passa por controle de qualidade, tá? Para saber se aquilo ali presta ou não presta. Popularmente certo. É isso, tá? Então, quando você compra uma caixinha de medicamento lá na farmácia, aquele medicamento passou por um controle de qualidade. Do mesmo jeito é quando você compra o ômega 3. Se você comprar o ômega 3 errado, você está tomando água de pote.
ele não vai fazer efeito. Ele pode até te intoxicar. Por exemplo, a massa de preparar o cuscuz. Quando minha avó comia cuscuz, ela pegava o milho lá do pé, Fazia uma coisa bem ralava o natural, milho, né? isso, e fazia o cuscuz. Hoje nós temos massas de cuscuz transgênicas, então são modificadas. Como Isso. elas são modificadas e assim sucessivamente todos os alimentos eles são modificados, e isso está causando muita inflamação intestinal associada ao excesso de estresse. É, porque aí Então, junta as duas coisas, né? Por as exemplo, duas coisas. eu lembro assim que você me passou uma lista de alimentos assim, né, saudável. Eu agradeço muito você ter feito isso para mim, porque eu tirei uma cópia e aí coloquei na minha cozinha assim para poder eu lembrar. Então tem algumas coisas que eu não faço mais, não compro mais, não tenho consumo, porque eu sei que vão me fazer mal. E eu queria te fazer uma pergunta assim bem simples, que eu acho que muitas pessoas devem ter esse tipo de problema. Por exemplo, por que o feijão faz tanto mal para o intestino? É, na verdade, o feijão ele é rico em proteína. Muita Certo. gente é proteína e ferro. Só que para ele ser absorvido no nosso organismo, ele precisa da vitamina C, que é o limão ou a laranja. Eu não sei se você já viu aqui no Brasil, nós temos a oportunidade de sempre quando tem feijoada, tem Sim, laranja, sim, claro, claro. né? Então, essa é a característica do feijão. Mas como ele é um alimento rico em ferro, e o ferro também, para ser absorvido, precisa de vitamina C, o que que acontece? Ele causa gases quando ele não é demolhado, ou seja, quando ele não é colocado de molho 12 horas antes de fazer. Então, Certo, quando eu vou fazer feijão na minha casa, eu coloco de molho hoje à noite e só cozinho no outro dia pela manhã. Você exato. fazendo dessa forma, você corre menos risco de ter gases. Então, aí é Porque que o eu te falo. fato de você ter Quando gases, isso, né? as gases e tal, e os problemas. Porque eu vejo, por exemplo, se você tem a oportunidade de fazer em casa, ou se você come de alguém que faz esse procedimento, Aí tá você já tudo não certo. sabe. Agora você vai num restaurante e aí você come um feijão, por exemplo. Você não sabe se aquele lugar eles É, fizeram esse procedimento. Então, eu acho exatamente. que aí é por isso que eu vejo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, muitos americanos, eles não comem feijão. Eu acho que já é por conta disso, porque comem, ficam doentes por E causa do aí não sabe feijão, por quê. e aí não sabe. Por exemplo, meu marido não come feijão, mas não tem no mundo quem faça ele comer feijão. Ele falou: se eu comer feijão, eu fico doente. E não é só ele, é vários americanos que eu conheço. E É aí, às por vezes, eu isso. explico, né? Eu digo: É, olha, é porque o feijão tem que colocar de molho. No Brasil, isso. a gente faz assim, e os restaurantes brasileiros aqui também fazem dessa forma. Mas nem sempre você vai só em restaurante brasileiro, né? Você vai em outros. Então É. eu vejo que, por exemplo, o feijão é uma coisa que eu tirei muito da minha dieta, porque se eu não tiver tempo para fazer esse cozimento, eu não vou poder comer. E aqui se vende muito feijão em lata, já pronto. É, aí não dá. Aí piora a situação, entendeu? Então, É, assim, é às pior. vezes, a gente, para comer bem, a gente tem que ter trabalho. Além de ter trabalho, você tem Mas que não ter. tem a lentilha em grãos? Tem sim, tem. Não, E o tem grão tudo. de bico? O grão de Então, bico também é é bom. isso que eu estou fazendo. Eu, particularmente, na minha dieta, eu estou substituindo para o grão de bico, É, que aqui a gente chama de um outro nome. Porque ele tem uma proteína maravilhosa e é. eu tenho comprado em mercado que tem um selo bom, assim, que são lugares que Mas tem. você deixa de molho também o grão de Também, bico. da mesma forma. Só que eu acho É, que o grão de bico, ele faz, eu não sei, eu acho que ele faz menos mal do que o outro feijão lá, sabe? é, Então é é. isso que eu queria saber. E, por exemplo, as pessoas que comem e às vezes arrotam muito.
Por exemplo, às vezes eu Isso. estou na cozinha da escola que eu trabalho, comendo a minha refeição, porque agora, né, depois das minhas cirurgias, eu estou levando a minha própria comida todos os dias. Dá trabalho? Dá, Mas tem que fazer mas isso. tem que fazer. Então, eu tenho É. todo um sistema de supermercado, que eu vou em 3 lugares diferentes no final de semana, mas preparo tudo para levar, porque eu não como nada fora, assim, que não seja do meu preparo. Quando vou para restaurante, eu estou muito específica por causa do problema que eu tive, né? Aham. Então, aí eu vejo, por exemplo, eu estou almoçando ali, aí muita gente arrotando. Claro, né? As pessoas arrotam e dizem, ah, desculpa, né? Ah, I'm sorry. Eu fico, gente, por que esse povo está comendo e está arrotando? Deve ter alguma coisa nessa comida. Então, assim, uma pergunta bem simples: por que as pessoas comem e arrotam tanto? A criança quando nasce, né, quando a gente vai amamentar a criança, né, o que que acontece? Se ela não arrotar, o que que acontece com a criança? É, tem que arrotar, né? Algum seguidor tá aí, pode me responder o que que acontece com a criança quando ela não arrota? Você dá o peito para a criança, né? E aí você fica batendo assim um pouco na costa Para a da criança criança, poder. ou levanta a criança Isso. para arrotar. Quem poderia me responder, doutora Letícia, a do Carmo? Eu vou É, deixar com você, seguidor, para responder essa pergunta para mim. Mas continuando com nós tá, adultos, que é que nós tá. qual o problema da gente arrotar? É uma má digestão. Má digestão. Pode ser um refluxo, né? Pode ser também, ou só mesmo um mal-estar daquela comida não foi, você mastigou ligeiro, ou você comeu rápido demais. Isso dá essa sensação de ficar rotando, né? A digestão, ela não se completa. Não Ah, entendi. completa. E aí você fica arrotando, arrotando, arrotando. Principalmente se você come à noite. Aí é que você vai arrotar mais. Tá, porque Comidas pesadas. isso, porque exatamente, porque se recomenda que se coma até às 7 da noite, né? Depois das Isso. 7 já é, É. já não é mais saudável, porque você tem que ter um tempo para você fazer essa digestão. E eu vejo, por Isso. exemplo, o problema da rapidez da alimentação também, da comida. Isso aí faz muito mal também, porque foi uma coisa que eu me Muito mal. corrigi. Eu me Muito corrigi mal. muito. Eu me corrigi. Na primeira cirurgia que eu fiz, eu recebi alerta do médico. O médico falou: você come muito rápido? Aí eu falei assim: doutor, além de eu comer rápido, eu como em pé às vezes, porque eu não tenho tempo. Sabe, assim, trabalhando, né? Trabalhando e assim, sabe? Come um pouquinho aqui, faz uma coisa, né? Assim, assim, sala de aula também, às vezes, junto, né, com as crianças, a gente come. Então, esse processo de você comer rápido também atrapalha A essa digestão, porque é assim, Meire, quando você coloca a comida na boca, os médicos dizem que você tem que mastigar cada colher 30 triturar. vezes. Isso. 30 vezes ou mais. Mas aí quem é que tem Não, paciência de botar não, uma colher, aí ficar contando 1, 2, 3, não. 4? Não dá, Não dá, é né? verdade. Não dá. É. Isso que acontece? Quando você vai botar comida na boca, a sua saliva e os seus dentes é que vão ajudar a triturar o alimento, né? Certo. E aí, se você não tiver dentes bons, saudáveis e uma hidratação boa, você vai até se engasgar. Já prestou atenção? Porque você É, vai comer mastigando ligeiro e aí não vai, porque a digestão ela começa pela boca. E aí o esôfago vai enganchar, o ar vai entrar aqui no esôfago e você pode engasgar, porque você é tem por isso que pouca acontece muito, hidratação. né, com pessoas de mais idade, né? Mais Elas vão idade, porque comendo quando e se você está engasgam. com a É, idade, entendi. O é, engasgamento, né? Então, quando, assim, a mastigação é muito, mas muito, mas muito importante. é, e quando você está com a idade mais um pouquinho, depois dos 50, 60, 70 anos, a deglutição, perdoe, ela fica mais lenta e você Tá. corre mais risco de engasgar
E isso é bem complicado. E também o tom da sua voz, quando você está com a idade um pouco avançada, de 50 a 60 anos, ele vai piorando. Você fica um pouco rouca, tá? Então, a laringe também ela vai se desgastando com a idade. E isso é importante. Quanto mais idade você tem, melhor tem que ser sua alimentação para que ocorra o quê? O equilíbrio. Entendi. E, por exemplo, assim, quando que a gente percebe que a gente está com algum problema assim mais sério no intestino? Assim, tem gente que come, né, e diz que fica com a barriga como se estivesse Inchada. inchada. Existe essa inchação nessa parte do Existe. estômago depois de uma alimentação que não foi corretamente Adequada. absorvida, adequada pelo intestino, pelo organismo? Existe sim. O que que acontece? Quando você não tem uma boa digestão, o que que acontece? Você normalmente não faz o número 2 normal. Certo. Se você não faz o número 2 todos os dias, você também com certeza não bebe água suficiente, porque quem ajuda a formar o bolo fecal é a água, Certo. tá? Então, se você só Água é come, importantíssimo. Água, gente, importantíssimo. como é importante a gente beber É. água. Muito. Se você Certo. só come, certo? Só come e não bebe água, não é junto com a comida, é durante o dia, É que eu tá? lembro até que você falou uma coisa muito interessante numa live que a gente fez. Você falou assim: você põe água na sua comida? Eu nunca Não esqueci tem disso. como. Então não tem como. Então você tem que comer, né? E a água depois, certo? Mas eu estou falando da água durante o dia, por exemplo. Eu Durante levo o minha dia. garrafa de água, aí a cada intervalo eu vou lá, bebo, porque para mim é necessário que eu tenha esse procedimento, porque senão eu vou ficar muito mal, né? Eu já passei por duas cirurgias, então eu já sei mais ou menos como é que é a coisa. E essa compreensão de você beber água, de você fazer a mastigação e você fazer uma dieta de alimentos. Quais são os alimentos que são mais importantes assim para fazer uma boa digestão? Para fazer uma Existe? boa digestão, são frutas, né? E verduras que tenham fibras, né? Porque a fibra, ela ajuda a desinflamar o intestino, né? E Certo. aí você vai comer alimentos de acordo, né? Com o que o nutricionista passa para você referente à acidez. Se você tem, por exemplo, uma úlcera gástrica, você não vai poder comer laranja, limão, né? Mas se você tiver só uma inflamação intestinal, ela vai fazer o equilíbrio entre frutas e verduras que tenham bastante fibras, que é para poder facilitar a formação do bolo fecal junto com a água. Fazendo isso, o que que acontece? O seu estômago, o seu tórax vai baixar, ele não vai ficar inchado e, consequentemente, você não vai ter gases e, consequentemente, você não vai arrotar e isso vai ser um processo de desinflamação do intestino, tá? É Certo. importante que você entenda que o própolis, tá? Que é um produto natural extraído do mel, ele é um potente anti-inflamatório intestinal, Ah, bom tá? saber. Então, quem bem souber, toma Eu sempre própolis todo pensei que dia. própolis era bom para problema de garganta, quando você tinha Não. gripe, essas coisas. Não, ele é bom para o É intestino? um antibiótico natural para o Nossa, que intestino. legal saber. Tá, e como que a gente faz para poder tomar? É em torno Quando de tem que 30 tomar? gotas dia. São 30 30 gotas gotinhas, dia diluído na água. certo. Mas aí você são 3 tipos de própolis, né? Eu posso até fazer depois uma postagem explicando quais Ah, são os faz tipos de sim, própolis. faz que aí eu posso repassar e ajuda não só a mim, mas É, também as pessoas que estão acompanhando, né? são Porque três eu acho tipos de própolis. é bem interessante a gente saber essas coisas, porque às vezes você só toma conhecimento realmente, né, do que funciona quando você tem a necessidade, né? Se você não Exatamente. souber, então você não Letícia, vai traz aí o usar. própolis. Eu vejo, por exemplo, eu vejo muito quando eu vou às vezes no supermercado, eu vejo uma variedade enorme de coisas. E assim, que às vezes eu procuro me informar primeiro, porque senão a gente sai comprando
porque assim, as pessoas dão muitas dicas, né? Ah, usa isso que é bom, faz isso que é legal. Então, assim, eu. Olha aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho um lugar Própolis aqui que eu verde. vou, que eu sempre vejo, assim. Então, eu vou procurar. Então, 30 gotinhas na água, Diluído na água. diluído na água, e isso todos os dias, assim, diariamente. Todo dia, sem ser água gelada. Tá. Eu não tomo Água água gelada natural. faz muito tempo. Eu não tomo água gelada faz muito tempo, por conta da minha voz também. Porque É. como eu trabalho com a voz, né, na escola eu fico 8 horas falando, então eu descobri que o gelo, ele me faz muito mal, me deixa rouca, Muito mal. me deixa com dores na garganta no final do dia, que às vezes eu já cheguei em casa e falei assim, eu não quero falar nada com ninguém, porque tá doendo aqui. Então eu descobri que é o gelo, sabia? Então a minha Pois é, água é quem bem natural. souber, não toma medicamento com água gelada. Bom saber também, né? Eu já É. não tomo, mas aí talvez tenha muita gente que faça isso. E aqui, Regina, o que acontece é que você vai comprar um suco em qualquer lugar. Se você for tomar uma limonada, mesmo que seja uma limonada natural, que tem um lugar aqui muito bom para limonada, se você não disser para eles que você não quer com gelo, eles colocam o copo cheio de gelo. Então, como eu já sei, então eu já peço assim, tem gelo, natural, porque Já senão teve um vem caso, né, isso. recentemente aqui no Instagram, que uma pessoa foi para um bar, tomou uma bebida alcoólica e aí veio o gelo separado no copo. E ele foi parar na UTI. Mas por que o gelo O tinha. gelo estava contaminado porque foi descoberto que o gelo estava solto, acondicionado no freezer, misturado com as carnes, misturado com as Ai, verduras. E aí o nossa, gelo contaminou, foi diretamente para o corpo dele e, infelizmente, ele deveria estar com o sistema imunológico baixo. E aí contaminou, ele foi entubado e por pouco não morreu na UTI por nossa. conta da contaminação do gelo. É tão importante, né, a gente saber, né, desses perigos, né, assim, porque às vezes você vai, eu sei que às vezes as pessoas vão, né, nos lugares, principalmente no Brasil, né, que tem lugares assim de praia, bares, né, lugares É, abertos, né, e que às vezes alguns têm muita higiene, mas outros são feitos ali tudo na pressa. E de repente, por conta de um problema assim, você pode, gente, é tão difícil passar por uma cirurgia de intestino. não é fácil. Você não é fácil, né? E eu já fiz duas e assim, não quero fazer outra. Então hoje eu tenho muito mais consciência do que eu tinha antes com relação a isso. Então tudo que eu vou comer hoje é muito bem observado. Uhum. Pode ser a coisa melhor do mundo. Alguém me oferecer alguma coisa, eu tenho que saber o que foi produzido aquilo, o que, que tem ali, porque só quem passa por um problema de intestino é que sabe que realmente é muito difícil a recuperação. Amiga, e eu queria fazer uma última perguntinha para você, eu até tinha anotado aqui. É, essa questão do desequilíbrio das bactérias, né, que afeta o corpo, a gente pode tratar isso aí com uma boa alimentação ou existe algum suplemento que a gente pode trabalhar isso? Sim, a alimentação é essencial e a água. Mas o própolis já por si só, Não, ele que você já acabou de melhora falar. muito. Tá. Então Melhora não muito mesmo a precisa. bactéria. Tá. A gente, porque eu sei que tem. Era uma outra coisa que outro dia alguém me perguntou a respeito, e eu falei, eu vou guardar para perguntar na Na live. live. Eu acho que por exemplo, assim, pessoas que têm muitos problemas de gases, por exemplo. Eu tenho alunos na minha sala de aula que eles passam dias sem ir fazer o número 2 e chega na escola e a gente fica desesperada, né? Porque a criança chora para ir no banheiro, não consegue, a gente tem que entrar em contato com os pais. E aí os pais dão aqueles remédios, né? Que aí a criança chega na escola, sabe, fazendo tudo, entendeu? Porque toma o remédio de manhã, vai para a escola, e aí essa questão de não fazer o número 2
é todos os dias, é uma questão de adulto, mas crianças também sofrem esse problema, não é? Criança tem esse problema constantemente, que já pode ser uma má formação no intestino já quando nasce, né? Tem crianças que já tomam medicamentos fortíssimos para o intestino, tá? Então, nesse caso aí dessa criança que já não faz o número 2 de pequena, então ele corre o risco de ter sérios problemas na idade adulta, queira Deus não tenha um CA. Por quê? Isso já vem da alimentação. Eu tenho uma aluna e um aluno, um menino e uma menina nessa situação. Pois é. Gente, eu já fiquei, doutora Regina, eu já fiquei no banheiro com a criança mais de 20 minutos, tentando acalmar essa criança para ver se ele conseguia, sabe, expelir. Porque ele sentia dores, eu não podia fazer nada, assim, né? Pois é. Dando massagem nas costas, fica aí, senta, tenta. E a criança chorava, gente, chorava. Aí foi quando a gente avisamos para a enfermeira da escola, ela entrou em contato com os pais. Aí os pais já vêm com aquele remedinho, né? E a criança no dia seguinte está passando mal. Exatamente. Solta tudo numa noite. E aí no outro dia a criança está debilitada, chega na escola passando mal, a gente percebe que é porque teve que tomar alguma coisa para poder. Então, essa criança tem que ser tratada, né? Com relação... E muitas vezes também essa criança talvez vá para a escola sem tomar café. Pode acontecer isso. Então, a nutricionista tem que investigar a alimentação dessa criança em casa e alertar o pai, a minha sugestão, né? Alertar o pai o erro alimentar que ela com porque certeza no caso tá tendo. Não comer de manhã, porque o café da manhã é super importante, né? Super importante para a criança, né? Então, se não se alimenta de manhã cedo, vai para a escola e aí não toma água também constante, né? Aí já complica tudo. Aí então, a nutricionista tudo, né? Da escola, e aí ela é o que precisa... você falou, né? Começa com uma situação quando é pequeno e aí quando chega na fase adulta, né, vai ter mais problemas, porque aí quando está na fase adulta, aí vem o famoso estresse, né, por muitas coisas, né? E os hormônios e tudo, aí aquilo tudo vai complicando, né, a história, vai ficando mais sério. Então, por isso que E ainda tem, Meire, outro grave problema, que a criança não gosta de acordar cedo para ir para a escola. Aí vai ter que acordar, tomar banho, aí já é outro trauma. Né? Isso aí já vai interferindo no quê? No humor da criança. O estresse da criança. Aí, consequentemente, ela fica com raiva, chora e não quer tomar banho e também não vai querer tomar café. Isso, né? É verdade. São coisas que a gente tem que observar. Eu me preocupo às vezes, porque eu vejo, por exemplo, né? A gente está ali o dia todo, né, com aquelas crianças participando das atividades, e quando a criança não tem um bom rendimento na hora das atividades, a gente sabe que alguma coisa está errada. Ou é alguma coisa com relação à saúde, ou porque não dormiu bem à noite. Dá para a gente perceber quando a criança não dorme bem à noite. E às vezes são problemas também que a gente tem que estar muito ligada, né, assim, com os pais. E às vezes, infelizmente, os pais às vezes não respondem aquilo que a gente pergunta, né? Às vezes eles não querem saber o que aconteceu, né? Então a gente fica tentando resolver para ficar todo mundo bem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui com a gente sobre essa saúde do intestino? Na questão, por exemplo, as pessoas estão tendo cada vez mais, né, números crescentes de Alzheimer, de demência, cada vez mais. Isso também tem a ver com o intestino. Com essa coisa do intestino, de estresse e de afetar, né? Porque, como a gente viu no começo, são 100 milhões de neurônios que funcionam de forma independente, controlando a digestão, a absorção de nutrientes, né? E até mesmo a imunidade. Então, tem que ter atenção para isso, né? Porque quando chega nessa fase, já fica quase que difícil de tentar corrigir. Infelizmente. Na verdade, o que acontece? O Alzheimer, a população mundial, ela está morrendo mais tarde, né? Com mais idade. E o que acontece? O Alzheimer, ele vai ser uma doença popular na velhice. Então, quase todo mundo vai ter Alzheimer. Por exemplo, aqui no Brasil, recentemente, foi descoberto que o Fernando Henrique Cardoso está com Alzheimer.
Eu vi, né? eu assisti, Então, eu politicamente, assisti a assim, reportagem. visivelmente, eu creio, a gente não sabe como é ele dentro de casa, que ele deve se alimentar bem, agora ninguém sabe se ele dorme bem, se ele fazia atividade física. Eu sabe que ele era uma pessoa culta, né? É, Não sei, não estou falando dos princípios políticos, mas estou falando da da inteligência, né? pessoa, né? A intelectualidade, né? Isso, a intelectualidade. O que é que Ah, sim. acontece? Um dos requisitos essenciais para você ter uma saúde mental boa é o quê? É a leitura, tá? Então, e a escrita. Por exemplo, você precisa, então eu faço esse hábito todos os dias pela manhã, tá? Independente, pode chover canivete, pode acontecer o que acontecer, Eu mas o adoro. que que acontece? Eu faço isso Aham, todos os dias, né? Então eu tenho aqui meu aham. devocional, tá? E esse devocional eu leio ele todos os dias e faço automaticamente a escrita, né? Eu pego a Bíblia, vejo a passagem bíblica da Bíblia, aí eu interpreto a Bíblia e faço a escrita daquilo que eu entendi no caderninho. Além de Nem que você seja estar, né? cinco, nem Além que de você seja estar em conexão, né? é, Você também está trabalhando. E eu vou te contar o que é que eu faço. Na minha hora de intervalo da escola, a gente tem um intervalinho assim entre algumas atividades. Muita gente vai para o celular, né? Porque celular hoje todo mundo tem. todo mundo tem. Então, eu levo um caderno e eu começo a fazer minhas. Eu gosto de escrever. Então, eu começo a fazer minhas Perfeito. anotações. Aí eu faço, né? Eu conto para as pessoas dão risada. Eu faço lista de supermercado, eu faço lista de coisas que eu tenho que fazer em casa. E vou listando as coisas e às vezes faço pautas de lives que eu vou fazer, faço lista de assuntos que eu quero fazer. Aquilo para mim, ele dá É um relaxamento. uma renovação, sabe? Então, assim. E aí já até me perguntaram assim, nossa, a senhora escreve, gosta tanto de escrever, e eu tenho vários cadernos assim que eu escrevo, Eu e tenho vários notas e tal. cadernos. Isso faz tanto bem, assim, eu Faz. acho que ajuda E bastante. outro trauma também que eu tenho, ó, um monte de caneta. Eu tenho um monte aqui também. Eu adoro. Mas eu tô falando assim, é uma forma simples da gente tratar isso, mas você falou uma coisa muito importante, que é a gente não sabe quanto que a gente vai ter, quem vai ter. Exatamente. Porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há quase 30 anos atrás, eu fiquei assim, eu não sabia o que era Alzheimer, eu não sabia o que era demência, né? Demência. Eu não sabia. E aí eu via muitas pessoas, muito comum as pessoas falarem assim de uma forma muito simples, né? Não de ficar horrorizado com a situação, mas fulano tá com Alzheimer. Então uma coisa tão simples e eu, nossa, sabe assim, porque eu vim, né, de uma cultura totalmente diferente, né? Quando eu morava lá no Brasil, era muito raro você escutar que alguém estava com esse tipo de doença. Hoje, amiga, aqui você vê inúmeras pessoas assim, já está tão comum. Então, vamos pensar que isso tudo vem de uma série de coisas que a gente continua caminhando de uma forma errada. Então, má alimentação, falta de Água. cuidado, né? Então, você falou uma coisa muito interessante. As pessoas aqui estão vivendo mais, né? Se vão com 95, 98, até passa de 100. Mas muitos passam 12 anos com uma doença dessa. Exatamente. E ainda tem um detalhe muito agravante, Meire, porque é uma doença multifacetária, porque acontece de um jeito para uma pessoa e acontece de Exatamente. outro jeito para outra pessoa. E se você não tiver um padrão aquisitivo bom, você sofre. O paciente sofre e a família sofre junto, Sofre junto, é verdade. tá? Para E você ter uma ideia, aqui no Brasil, aqui na cidade que eu moro, um cuidador para dormir é em amiga, torno de 3.000 não me reais. fale desse problema, porque a gente está passando por esse problema agora com minha mãe. Gente, é muito difícil. É muito difícil. É Muito difícil. difícil. Vocês também têm dificuldades para encontrar alguém Demais, para demais, dormir, demais. para cuidar, Eu para dar tive o uma assistência. amiga que ela fez uma cirurgia muito grande de coração.
E a mãe dela tinha mais de 90 anos. Ela foi Nossa, preciso ter uma cuidadora para cuidar dela. E ela pagou R$ 3.000 por é, mês para ficar com essa pessoa. eu tenho pesquisado. A minha mãe, né, ela fez 88 agora. Ela tem uma pessoa, né, uma doméstica, que trabalha para ela, que faz o serviço de casa, né, as coisas de casa. Ela não é cuidadora. É uma pessoa maravilhosa. A gente ama muito, porque é uma pessoa muito responsável, gosta muito da minha mãe, cuida muito bem. Mas à noite, a Não gente tem está com quem numa fique. batalha para conseguir. A gente já conseguiu algumas pessoas, mas nós estamos numa batalha para conseguir alguém de responsabilidade que vá, que chegue na minha mãe, que fica aquelas horas da noite com ela, né? Ela dorme a noite inteira, mas assim, a gente arranjou várias, né? E cada uma é uma história diferente. E não é só o trabalho, eu acho que também é o valor que se cobra. Entendeu? Exatamente. Assim, a gente quer, todo mundo, né, quer pagar, porque você precisa, é sua mãe e tudo, mas muitas vezes, é, às vezes nem é profissional, né? Assim, não é profissional. Hoje em dia as pessoas estão assumindo muito essa função de cuidador sem ter nenhum curso, sem ter nenhum conhecimento. E eu Exatamente. sei que existe o SENAC, um monte de instituições que têm cursos, né? Cursos acessíveis para as pessoas. Então, assim, de repente, diz assim, eu sou cuidadora. Aí se acontecer alguma coisa com a minha mãe, a pessoa não sabe nem ligar para um lugar, sabe? Então, é um outro assunto, é outro assunto para É outra outra live. assunto. É um outro assunto para outra live. Mas o que eu quero É. dizer é que hoje em dia, para a gente finalizar, eu entendo o que você está colocando, é que cada vez mais a gente tem que tratar desse intestino, porque ele tem ligação com o cérebro, porque daqui a pouco vai ter mais gente com Com Alzheimer. Alzheimer. E não é Com só usar demência. semente, não, tem outras coisas também. Tem aquela do portal que o Bruce Willis, né? O Bruce Willis, aquele ator, Sim. ele já está há muitos anos, né? Eu já fiz até uma live com o doutor Guimarães e ele contou a história, como é que é. É uma parte, né? Um segmento. Então, existem várias, não é só a demência, não. Existe frontal, existe não sei mais o quê. E hoje em dia está sendo comum até entre os artistas, as celebridades aí, as pessoas famosas, né? Aqui dos Estados Exatamente. Unidos. E são pessoas que tiveram, né, oportunidades, né, de ir para um bom médico e tal. Mas onde é que errou isso aí? Às vezes começou lá no jardim de infância, aquela criança com intestino, que eu falei para você, né, do caso das duas crianças Sim, lá na sim, minha sala sim. de aula, e aí vai passando, aí vem um estresse, né, aí vem um monte de coisas, aí vai deixando aquela alimentação, e hoje em dia você vai no supermercado, é tanta coisa ruim que tem para vender, Que atrai, né? Você de sente vontade de atração, comprar. de atração, assim, que você olha e você diz, não. E assim, eu nunca mais na minha vida eu ponho isso na minha boca, entendeu? Então, é muito importante que a gente deixe aqui esse alerta para as pessoas, né? Não só para os adultos, mas para quem tem criança. Começa a preparar as crianças. Dá trabalho fazer comida em casa? Dá. Mas é saudável, gente. É muito mais Com saudável. certeza. Quando você escolher um lugar para você ir, procure saber se esse lugar realmente tem uma. Olha o cardápio, né? Você não precisa chegar no lugar sem saber o que vai comer. Então, olha o cardápio, vê o que que é, o que está ali oferecendo, quais são as opções, porque é importante a gente cuidar da saúde da gente. A Com conta, certeza. a conta é muito A alta. conta é muito alta. É muito alta. Se a gente não cuidar, é difícil. Doutora Regina, muito obrigada mais uma vez. Eu amo fazer live com você, porque a gente traz assim de uma forma bastante inteligente e expressão mais simples, para que as pessoas possam entender. E eu espero que a gente tenha deixado aqui é, muitas opções para as pessoas pensarem e tratarem do intestino, cuidar desse cérebro. E eu agradeço muito a sua presença e a sua disponibilidade. Tem alguma coisa que gostaria de divulgar? Sim, eu tenho um canal O agora, canal Mary, do de YouTube? saúde. Tem um canal no YouTube e tem um canal aqui no Instagram, onde eu posto todos os dias novidades da saúde. Então, quem quiser me seguir, não paga.
Também lá no YouTube não paga nada, é de graça. Eu tenho uns vídeos Isso. gravados, né, sobre saúde. E isso já me ajuda muito. Quem não é meu Sempre seguidor acompanho. também. Isso. E tem o trabalho de saúde integrativa também. Você tem um grupo, Isso. tem, de saúde integrativa? Qualquer pessoa pode participar? Pode sim, qualquer pessoa pode participar. Então, como farmacêutica, né, eu faço essa orientação, né, a orientação dentro da minha área, né, que é farmácia, né? Essa orientação é dentro da minha área, de acordo com o que eu tenho conhecimento Claro, adequado para isso. faz um trabalho muito sério. Eu gosto. Beijos, tá? Pela sua Beijo no coração a todos e sigam a Mary também para mais Isso, conteúdos. para mais conteúdos. E obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui comigo, com a doutora Regina. Beijos, tudo de bom, pessoal. Beijo a Boa noite. todos. Obrigada.